Olá, seja bem-vindo ao Extracampo e no programa de hoje você confere. Cada dia mais longe do Z4. Cruzeiro recebeu o Santa Cruz em casa e emplacou mais uma vitória. G4 é o nosso lugar. Mesmo não jogando bem fora de casa, Atlético arranca um empate no final contra o Grêmio. Mais uma vez não deu. América não resiste à vitória e volta de Salvador com uma derrota. Isso e muito mais você confere agora no seu Extracampo. Sejam todos bem-vindos ao Extracampo e no programa de hoje eu já quero convidar você a participar conosco e deixando seu recado lá na nossa rede social, facebook.com/tvunivale. Antes de falar do futebol, vou apresentar primeiro os nossos comentaristas. Primeiro apresentar aquele que já é dono desse programa. Seja bem-vindo, Douglas, mais uma vez. Eu agradeço o convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês. André, mais uma vez aí a gente junto para falar de futebol, mais uma semana. Algum destaque aí desse fim de semana? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Douglas, né? Que não é o Santos. Olá a todos que estão nos assistindo, né? Aqui no Extracampo. Eu vou destacar o bom desempenho, né? Tirando o América, né? Que infelizmente virou aquele saco de pancadas na Série A, mas a ascensão do Cruzeiro e o ótimo empate do Atlético no Sul, né? Foram dois muito bons resultados e por pouco o Atlético ainda não saiu com a vitória no final do jogo. Foi bem por pouco mesmo. Mas antes de falar do Atlético, a gente vai falar da ascensão do Cruzeiro. O Cruzeiro que recebeu em casa o Santa Cruz no domingo, às 11 da manhã. E saiu com a vitória, mesmo num jogo apertado, duro, né? Que saiu com a vitória. Confira como é que foram os dois gols da partida. Primeiro tá o golaço do Robinho, né? Aliás, foi o fim de semana dos Robinhos. Né? Um de cada lado, garantindo aí o 2-0. Tava muito complicado o jogo até então. Né? O primeiro tempo, o Santa Cruz chegou a meter bola na trave, né? O Cruzeiro tinha mais domínio, né? Tinha mais posse de bola, né? Mas o Santa Cruz estava muito bem encaixado. Esse aí foi, por favor, faça, né? Mas esse cara faz gol, veio para fazer gol e tá fazendo, tá? Faz muito gol. Mas foi um jogo muito difícil e aí eu acho que no primeiro tempo, e aí eu acho que teve uma mãozinha, né, do Mano dentro do vestiário, chamou a atenção dos caras e eles vieram pilhados, né, no início do segundo tempo. E aí saiu o primeiro gol aos 3 minutos. 7. Um aos 3, né, o outro aos 7 minutos do segundo tempo. Praticamente resolveu o jogo. O Santa Cruz ainda ficou, né, tentando uma pressão ali. O Cruzeiro poderia tomar um gol que acabou não acontecendo. Essa defesa do Cruzeiro vai se solidificando, né? Se consolidando aos poucos. Mas o Cruzeiro também poderia ter feito 3. Poderia ter feito pelo menos 3, não fosse inclusive o potencial de defesa que a gente não conhecia, duvido que alguém conhecia, do William. Né? O William tirou um gol feito, né, no segundo tempo, num chute do Arrascaeta, se não me engano. Aí resvalou no William, a bola ia na direção do gol e o William tirou a possibilidade de ampliar esse placar, que para o Cruzeiro é muito necessário. O Cruzeiro está brigando neste momento contra os seus adversários diretos, é claro, mas para um time que pode vir aspirar alguma outra coisa no campeonato, eu não estou falando de Libertadores, mas de posições melhores, ele precisa muito melhorar o seu saldo de gols, que agora, se não me engano, é de -5. A gente vai conferir na tabela. A gente vai conferir depois, não estou na dúvida. Então, golear era preciso e continua sendo preciso. O Cruzeiro tem agora o América, fora de casa, que é no Independência. Depois tem o Botafogo, se não me engano. Isso antes da Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil, né? O jogo do Copa do Brasil contra o Botafogo. Depois de amanhã, não? Quinta-feira. Quinta-feira. O Botafogo pela Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro, depois do América, salvo engano, é o jogo que o Cruzeiro tem à frente também em casa. Então é uma boa oportunidade de conseguir aí. Claro, contra o América é clássico e tudo mais, mas tem a possibilidade aí de ultrapassar a barreira dos 30 pontos. Quem diria, né? Passar dos 30 pontos. E assim, a confiança que esses jogadores devem ter no Mano é um negócio extraordinário. O Mano tem um mês que ele está no Cruzeiro? Pouco mais de um mês.
Gente, São 6 jogos no comando do Cruzeiro. Uma derrota, 2 empates e 3 vitórias. assim, eu não vou trabalhar na possibilidade do si, mas imagine esse Mano Menezes se tivesse ficado e continuado o trabalho até agora. Acho que a campanha do Cruzeiro ia ser outra história. Até porque provavelmente também não teria trago jogadores como foram trazidos, tipo Pisano. O caminhão de gringo ruim, né? Todos com aval, né? O Sanchezminho, né? Todos com aval do David, né? Teria sido um outro trabalho. Teria provavelmente, vendo as dificuldades da zaga com jogadores machucados, teriam trago jogadores... O Paulo Bento, talvez... o David foi um trabalho desastroso, não tem dúvida nenhuma disso. O Paulo Bento talvez tivesse passado por uma adaptação muito errada, né? Um cara que não comunicava com os setores, aquela coisa toda. Não treinava, acho que treinava só o ataque, não treinava a zaga. E o Mano Menezes, não. O Mano Menezes já tinha, né, aquela condição de... Já conhecia, né? Conhecia os jogadores, né? Passou por aqui não tem um ano. Conhece o ambiente do clube. Conhece o ambiente, né? É brasileiro falando com brasileiro, né? Poucas vezes ele precisa hablar alguma coisa. Então tem toda essa questão. Mas o Mano falou assim, olha, o que faltava, né? Foi semana passada, se não me engano, depois da vitória sobre o Figueirense. O que faltava nesse time, na verdade, era mais uma questão de condicionamento físico. Acho que não era só isso não, viu, Mano? Mas se você está conseguindo fazer do jeito certo, tá. Eu acho que é muito pouco tempo para dar a resposta que está dando. Foi muito rápido. O time do Cruzeiro é desastroso. Eu chegava a ver desespero em alguns torcedores que com o Mano, sinceramente, eu acho que o Cruzeiro, próximo, mais 3, 4 rodadas, as 3, 4 rodadas desse Campeonato Brasileiro vai definir quem é quem nesse brasileiro. Acredito que seja isso. Já vai definir quem é quem. O Cruzeiro briga lá em cima, tá? O Cruzeiro... Vai dar uma chegadinha em Libertadores, para dar uma beliscadinha. Nas próximas rodadas. O Cruzeiro... É uma questão que eu estava falando ontem com alguns amigos. Porque é o seguinte, o Palmeiras e o Atlético, para mim, estão muito bem consolidados. Na briga. Na briga pelo título. O Flamengo também, eu acho que está nessa briga. Com detalhe, a forçação de barra da imprensa, né? O não, papinho de cheirinho de estou chegando... Aquela história chata. Tirando os exageros, eu acho que há no momento 3 clubes que estão mais estáveis no campeonato, na briga pelo título, que são Palmeiras, Flamengo e Atlético. São os 3 primeiros. Aquela briga ali que envolve o quarto, né, do quarto colocado, o Santos, o Grêmio, o Corinthians, patinam demais no campeonato. Quem esperava o Santos perder na Vila para o Figueirense? E o Santos estaria... A vitória antes do jogo, né? O Santos empurraria o Atlético, por exemplo, para a 4ª colocação. Sim. Então, e hoje o Corinthians ele tem 37 pontos. É o primeiro desses. Depois a gente vai ver a tabela. Mas é o 4º colocado desse campeonato. O Cruzeiro está a 11. É uma distância muito longa e a gente já está no retorno. Mas, digamos que emplaque aí umas 5 vitórias em sequência, com derrapagem aí do Grêmio... do Santos, do Corinthians, aí começa uma pontinha de esperança, mas eu, sinceramente, eu sou cético demais, eu não acredito. Mas pelo que eu tenho visto de alguns jogos aí, eu vejo uma irregularidade do Santos agora, estava mais irregular, apesar de estar mais completo agora, está mais irregular, o Corinthians eu não boto fé, e o que o Cruzeiro vem apresentando agora se chama regularidade. Em tão pouco tempo o Mano conseguiu dar isso. Se continuar com essa pegada... Eu acho que o Cruzeiro belisca alguma coisa ali em cima, tá? Qual que foi essa rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Foi a 22ª, agora nós 22ª, então foi a 3ª rodada do retorno. Do retorno. Então, terceira do retorno. Então faltam ainda 16 jogos. É muita coisa, jogos. André. É muita coisa. 16 jogos, 48 pontos. São quase 50 pontos. São quase 50 pontos em disputa. Possibilidade tem, mas vai depender muito do rendimento dele, inclusive fora de casa. Lembrando, ele pega o Grêmio em casa, ele vai pegar o Santos. Ele pegou o Santos já, né? Pega o Santos em casa. Pega o Santos em casa no final do campeonato. O Corinthians, ele vai jogar... dentro de casa também. Dentro de casa. Olha, o Flamengo que o Cruzeiro pega fora. Pega fora de casa, perdeu no Mineirão. Né? O São Paulo ele vai pegar fora também daqui a algumas rodadas, logo depois do jogo contra o Botafogo. São Paulo é carta fora do baralho, né? E eu acho que o São Paulo vai brigar para não cair, tá? Tá. Mas assim, se acumular uma gordura aí que ele não tem no decorrer das próximas 5, 6, 7 rodadas,
E dependendo do desempenho lá em cima, vai. Ainda a possibilidade ainda existe, mas eu sou cético. Acho que o Cruzeiro precisa apostar muito na Copa do Brasil. Porque o time do Mano conseguiu uma consistência que para a Copa do Brasil não tem necessidade. Muitas vezes na base da força, na base da dedicação mesmo, da porrada e tal, né, da canelada e tal. E é um time que abraçou esse projeto do Mano. Então aposta, coloca o time titular mesmo, entendeu? A torcida precisa apoiar muito, porque eu acho que a Copa do Brasil é literalmente, nesse momento do Cruzeiro, o caminho mais curto para a Libertadores do que apostar em brasileiro. Mas tem um probleminha que está surgindo, né? A zaga do Cruzeiro foi o primeiro jogo, depois de 13 jogos, que não tomou gol. Mas surgiu as informações aí desde ontem que o Manuel pode sair e deixar o time. Para os planos do Mano Menezes, isso é uma perda grande, Douglas? Sim, eu acho que é o melhor zagueiro do Cruzeiro hoje é o Manuel. Não tem para onde fugir, não. Eu acho o Léo, o Robocop do Cruzeiro é o Léo. Aqui não tem condição, não. Eu acho ele horroroso. O Bruno Rodrigues eu acho um zagueiro regular com um bom companheiro de zaga. Ele não compromete. Agora, se você deixar ele como um zagueiro principal, fica difícil. O Mano vai ter um apertozinho aí. Tem esse rapaz da base que, sinceramente, eu não acompanho muito, mas eu acho que é melhor investir nele do que dar muita oportunidade para o Léo. Eu acho o Léo um zagueiro horroroso. Tem uma questão que é o seguinte, o Cruzeiro pode perder não um zagueiro, pode perder dois. Porque o Bruno Viana, que foi a grande aposta do Paulo Bento, e ninguém entendia por quê. O Paulo Bento às vezes o menino não é tão ruim, né? Mas entrou na fogueira ali danada. O Olympiacos, né? O time do Paulo Bento, tem interesse no Bruno Viana. O Manuel, para mim, seria uma grande perda. Agora tem de repor. E tem um problema, né? Que esses contratos mal feitos do futebol brasileiro, né? O Cruzeiro tem 50%, o Atlético Paranaense tem 50%. E se surgir um valor X determinado no contrato... Que ninguém sabe qual é. Ninguém sabe qual que é. O empresário fala de um valor. O empresário diz que o clube turco está muito próximo, o Beşiktaş está muito próximo de pagar esse valor. Se pagou, não tem conversa, o Cruzeiro tem que liberar. Os dirigentes ainda na mão de... Agora, o próprio empresário, ele coloca eu estou até com o site do Globoesporte.com aberto, para o qual ele deu entrevista, aí ele fala o seguinte, olha, a situação é meio complicada, porque se, por exemplo, chega uma proposta para o Atlético Paranaense de 10 milhões de euros, colocar lá, 10 milhões de euros, o Atlético Paranaense vai e fala, não, então nós vamos vender, nós queremos vender por esse valor. E aí chega para o Gilvan, que nós estamos com uma proposta de 10 milhões, vocês têm que vender. Não, a gente não quer por esse valor, nós queremos por 12. Aí como é que fica o impasse? Né? Porque não existe um majoritário no caso do Manuel, né? É 50-50. Mas existe uma cláusula, igual ele é dito, que define que a partir daquele momento que chegou o valor determinado, não existe... Mas é o seguinte, o Cruzeiro, aí é que entra o problema, né? O Cruzeiro entende que o Manuel tem um grau de importância, digamos que ele valha 6 milhões de euros pelos 50%. O Atlético Paranaense entende que é 5. De quem que prevalece? Mas o problema é o seguinte, ele está falando aqui, se tiver um valor estipulado... Já era. Nessa mais cláusula, ou menos o que aconteceu com o Gabriel vai ter que dos vender. Santos. É mais ou menos o que aconteceu com o Gabriel dos Santos. A cláusula do contrato destinava que qualquer oferta acima de 18 milhões de euros, o Santos era obrigado a aceitar vender, mesmo que fosse o Santos que ficaria com todo esse valor. Mas a partir de 18 milhões de euros, o Santos era obrigado a vender. O Manuel, salvo engano, ele veio ainda sob o futebol, sob a gestão... do Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira, mas o Alexandre Matos. Sim, que era foi ele ainda, né? 2014. E foi uma contratação, poxa vida, já tem... Até porque ninguém esperava, né? Já tem Bruno Rodrigues, ninguém esperava. Já tem Manuel. Foi no início do Campeonato Brasileiro. Brasileiro. O Manuel fez um excelente Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2013. Sim, estava todo mundo de olho nele. Né? Todo mundo de olho nele. E fez o início de ano também excelente, aí o Cruzeiro foi contratou no início do Brasileiro. Está indo muito bem agora. Vai ser uma perda, agora tem de repor. O risco de perder é iminente, o cara... Com certeza o jogador já fica com a cabeça a mil, né? Porque vai entrar grana no bolso dele. O momento do Cruzeiro ainda não é bom, né? Em termos de posição de tabela. Então, se perder, vai ter de repor. E aí vai vender o Bruno Viana? Talvez seja o Bruno Viana o cara para entrar nessa zaga. O que joga a favor do Cruzeiro é mesmo o tempo e, como diz o empresário, o desejo do jogador de permanecer. Mas a janela já está aberta? Fecha amanhã.
Fecha amanhã. Então amanhã deve pintar alguma até amanhã, meia-noite. Então eles vão tentar aproximar. Agora vai. Os torcedores brasileiros batem o coração forte até amanhã, meia-noite. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa agora no primeiro bloco. A gente volta daqui a pouco para falar de Atlético, também tem América, também tem tabela. Você confere daqui a pouco. A gente volta já. Minuto do Tênis. Os braços e as pernas são as principais ferramentas de todo tenista, além da raquete e da bola, é claro. Mas o desempenho nas partidas vai além do que o corpo é capaz de realizar. O emocional dos jogadores também entra em quadra. O apoio do treinador antes e depois de cada jogo é um reforço a mais à performance do atleta. Ele vai para um canto, geralmente sozinho, escuta uma música mais suave, de escolha dele, onde que ele fecha os olhos e tenta relaxar o mais possível. Nesse relaxamento também ele faz um trabalho de respiração, para a frequência cardíaca baixar, e ele ficar bem tranquilo, bem relaxado. Antes da partida, a concentração começa com um bate-papo. Brenda também aproveita o momento para se concentrar e relaxar. Ela admite, a preparação psicológica pode influenciar no resultado da partida. A preparação é muito importante porque com ela você entra no jogo realmente preparada, com ela você entra mais focada, com sua cabeça totalmente dentro do jogo, além de também você já estar com definido qual que vai ser sua estratégia, o que você vai fazer dentro do jogo com o seu adversário, além de mentalmente você estar já tranquila, totalmente focada dentro do jogo. Com o meu treinador, eu descubro a melhor forma de jogar, eu relaxo, eu coloco os meus sentimentos para fora, assim, e isso me deixa muito mais tranquila para fazer um bom jogo, assim. Minuto do Tênis. Estamos de volta agora no Extracampo. Nós vamos falar um pouco sobre o Atlético que foi até o Sul encarar o Grêmio e num jogo apertado, dando apenas 2 chutes no gol, conseguiu um empate no final do jogo. Confere como é que foi os dois gols da partida. Primeiro tá o gol do Grêmio, gol do Luan. Até porque... Até quando o Ronaldo não quer, ele faz, né? Esse é brincadeira. Esse é o Robocop do Atlético. Tem o Robocop do Cruzeiro e esse é o Robocop do Atlético. Esse é... Mas o passe do Douglas Santos, fenomenal. Agora, ainda bem que não precisava mostrar. É igual o jogo do Cruzeiro. Não precisava mostrar muitos melhores momentos, não. Do Cruzeiro ainda teria mais uma emoção e tal. Mas você pegar os melhores momentos desse jogo do Atlético no Sul, contra o Grêmio, era só bola pra cima, bola pra cima, bola pra cima. O Grêmio chegava na intermediária, o Grêmio chutava. Eu queria entender a estratégia do Roger para esse jogo contra o Atlético. Assim, olha, chuta. O que a gente faz em campo, professor? Chuta lá da intermediária, sei lá o que vocês quiserem fazer, mas chuta a gol. Uma hora vai entrar. E quando entrou, resvalou na zaga, porque aquela bola também não entrava, não. O Wilson estava nela. O Wilson estava... Aliás, que partida do Wilson. Aliás, que partida do Wilson e do Rafael. Né? Os dois de Cruzeiro e de Atlético. Os dois substitutos. E aí a famosa, né, a máxima do futebol que todo mundo conhece. Quem não faz, toma. Quem não faz, leva. O Atlético, aos 43 do segundo tempo, foi lá e... E só não levou virada por um erro do Prato na hora da finalização. O Prato teve um lance logo depois desse, né? Aí valeria a pena até mostrar, porque não foi mais do mesmo, né? O Atlético teve quase que 2 lances na partida. Depois do gol do Robinho, aos 46, mais ou menos, aí o lance do Prato resvalou ali. Tirou demais, mas por pouco o Grêmio ainda não saiu com a derrota. Assim, eu tenho algumas observações a fazer a respeito desse jogo. A primeira observação, eu vou elogiar o Marcelo. Ele fez o que ele deveria ter feito contra o Santos e contra o Flamengo. Eu ia te perguntar sobre ter abarrotado o meio com 3 volantes, porém ele errou ao colocar 2 centroavantes. Por mais que o Robinho tivesse vetado pelo Departamento de Fisiologia para jogar só 30 minutos, mais inteiro, tá. Entrasse com o Otero. Não adianta a torcida do Atlético achar que o Otero é o Casares, que ele não é o Casares. Ele não é jogador de passe, ele não é jogador de velocidade, ele é um jogador de prender muito a bola. Ele é um jogador técnico, porém com características diferentes do Casares. A torcida do Atlético já começa a bater no rapaz com a expectativa dele ser um novo Casares. É qualquer gringo que vai chegar aqui... É só porque é baixinho que vai ser igual o Casares. E não, o cara é venezuelano, gente. Me fala do futebol venezuelano, não tem... Deve ser ele o melhor jogador da Venezuela. Olha a situação. E o terceiro erro do Marcelo,
Ele jogou o Fábio Santos para jogar de volante e colocou o Douglas Santos. Para melhorar uma saída na lateral esquerda, eu acho que o Douglas Santos ofensivamente é melhor do que o Fábio Santos. Defensivamente, o Fábio Santos é melhor. Ele não deveria ter feito isso. Tirasse o volante, colocasse o Otero para poder prender a bola na frente. Porque o jogo do Atlético era só da intermediária para trás ali, não tinha jogo. A sorte foi que o Grêmio jogou sem centroavante, igual o André falou, só chutão. Só chute. A zaga estava bem fechada, né? A zaga estava bem fechada, mas o esquema favoreceu também, porque você falar comigo que tem uma zaga bem fechada com Leonardo Silva capengando e com esse Ronaldo Conceição aí, que é jogador de Conceição empresário. não, ele não tira gosta. Conceição. Não, eu acho que você vai causar problema com os atleticanos. Esse nome Conceição bem a calhar? É pagamento de dívida com o empresário. Sinceramente, vocês conseguem enxergar o Ronaldo Conceição no futebol brasileiro, primeira divisão? Eu não consigo. Eu acho ele mais fraco que esses zagueiros do América aí, o Suelton e o Alisson. Eu acho ele mais fraco que eles. Para acabar com o seu desespero, né, Douglas, e dos atleticanos, o Atlético tem uma parada agora de 10 dias. 10 dias. Né? Providencial, né? Aliás, é uma intertemporada aí que os clubes vão ter, né? E que o Marcelo Oliveira, inclusive, não teve. Ajustou o time sem essa pré-temporada, né? E agora pode dar um ajuste ainda melhor. E com a possibilidade do Eraso voltar já contra o Vitória no Horto. Eu acho que o Marcelo está com medo de ter um desgaste de relacionamento e por isso que eu mantendo essa formação de Prato e Fred. Eu não acredito que ele não consiga ver que esse esquema tá matando o time dependendo dos jogos. Dá, o Prato, mas o Fred não dá para jogar junto todo jogo. Dentro de casa dá. Não dá. E outra coisa, o Prato, depois da contusão dele, o Prato voltou mal. O Prato tá mal. Eu entendo que falta ritmo de jogo, o cara não tá com o mesmo condicionamento físico de antes. Então, mantém o Fred titular, que chegou já assumindo a camisa 9 ali, que ele é o titular, e aos poucos vai dando bagagem pro Prato e voltando. Mas ele tá querendo empurrar isso na goela do atleticano e querendo forçar esses dois no esquema, não dá. Nesse esquema que ele colocou, o Michael Suel, que é um jogador mais agudo, de partir para cima, não de lançar, de dar passe, ele colocou ele como centro da armação e colocou os dois lá na frente. O desastre ali contra o Grêmio não aconteceu por conta do Grêmio, vou citar mais uma vez o que o André falou, por conta do Grêmio só ficar dando chutão, só chute, não conseguia invadir a área do Atlético. Tudo bem que o esquema do Atlético também favoreceu isso, mas não se justifica dois centroavantes com apenas um ponteiro tendo que armar. Ele atrapalhou um pouco o esquema dele. Eu falei aqui do que o Eraso volta, mas o Ronaldo não deve sair, não. Não, eu também Leonardo acho que... Silva está com o terceiro carro. E outra coisa, nesse esquema de 3 volantes, para ele poder jogar assim, me fala qual volante do Atlético chegou na área do Grêmio, porque sempre o volante está saindo. Nenhum dos volantes do Atlético ele tem saída para chegar na área, não. O Donizete não tem. O Carioca, apesar de ser muito técnico, ele joga na frente da zaga. Tá fazendo e falta. O Lucas Cândido não chegava também. Aquele gol contra o Palmeiras do Leandro Donizete, gente, aquilo ali vai acontecer uma vez em 1 milhão. Ô Douglas, mas também eu acho que é um pouco, quando pega pesado, por exemplo, com o Atlético, não estou falando você, né, mas quem critica, porque assim, esse time do Atlético, do Marcelo Oliveira, que é para mim o melhor elenco disparado do Brasil, vive perigosamente, né? Gosta de o resultado apertado aqui contra o time reserva do Atlético Paranaense, ganhou de 1-0, beleza, mas o time todo desfalcado, depois empata com o Grêmio, assim, aos 43 do segundo tempo, depois de tomar bola, vai lá no contra-ataque, consegue fazer o gol de empate. Contra o Palmeiras, uma pressão enorme do Palmeiras, vai lá... Você não vê goleadas, né, maravilhosas do Atlético como você via, né, tempos antes aí, né? E com um time que tem potencial para isso. Salvo engano, a última goleada que o Atlético aplicou foi contra a Ponte Preta, se não me engano. Sim, porque contra o Botafogo não foi bem uma goleada, mas foi um jogo aberto, foi um jogo lá 5-3, né? 5-3. Então, assim, de toda forma, eu acho que é um pouco exagero a gente cobrar que o Atlético vá no Sul contra o Grêmio, que é um dos concorrentes diretos, inclusive, dele, e se exponha e vá para frente. O Atlético eu acho que no final das contas, é claro que se tivesse perdido de 1-0, 2-0, né? Se tivesse perdido de 1-0, não tivesse feito gol no final, talvez a gente ficasse, nossa, que partida horrível do Atlético, mas o resultado foi muito bom e o Atlético soube correr atrás.
Eu entendo que... É um ponto na Eu sacola. citei aqui, eu não acho que a estratégia dele de jogar fechadinho foi ruim. Eu acho que a opção por 2 centroavantes é porque você não tinha elo de ligação. Talvez a opção pelos jogadores colocados em campo. Isso, a bola não ficava presa no ataque, porque você não aguenta tomar essa pressão o tempo inteiro. O Atlético até suportou bem, o gol foi numa bola desviada. Mas eu acho que a opção por 2 centroavantes, naquele esquema de 3 volantes ali, ele não encaixa. Ele poderia ter colocado outro jogador. Eu cito aqui o Otero. Para mim, a melhor opção era o Otero. Junto com o Michael Suel, para poder, de vez em quando, tentar alguma coisa com o Fred, um escape. Como é que você faz um escape com o Fred e com o Prato? São 2 jogadores pesados. No contra-ataque não existe. Se você quer jogar fechado, não existe contra-ataque. Eu acho que teve um erro de estratégia do Marcelo, assim. Eu acho que o Marcelo não está fazendo um trabalho ruim, não. Mas agora eu consigo entender o que alguns amigos cruzeirenses reclamavam do Marcelo. Algumas coisas dele, ele insiste e não muda, vai passando... É um pragmatismo, passa né? jogos e ele não resolve o problema. Eu não lembro qual eram os problemas que ele tinha com o Cruzeiro. Mas eu lembro que sempre tinha uma reclamaçãozinha de um cruzeirense ou outro falando dessas coisas que o Marcelo dava mole. É o tal do mata-mata. Eu não sei se batia na mesma tática que está batendo com o Atlético hoje. Mas uma coisinha ou outra, eu sempre vi um resquício de reclamação em relação às opções do Marcelo. Mas ele é um bom treinador, eu acho ele um excelente treinador. Sim. Agora, o Atlético tem uma boa sequência, né? Aliás, a próxima rodada é toda pro Atlético. Porque o Palmeiras joga um clássico contra o São Paulo. Eu já estou antecipando aqui, né? Mas o Palmeiras tem clássico contra o São Paulo, o Corinthians joga fora, o Flamengo joga fora, o Grêmio joga fora. E o Atlético é o único que joga em casa contra um adversário teoricamente fácil, que é o Vitória. Depois, se não me engano... O problema são os desfalques da seleção, né? Não conseguiu mas de toda forma é o Vitória, né? Com todo respeito ao Vitória. O Flamengo joga em casa. Hã? O Flamengo joga em casa. O Flamengo joga em casa? Joga. Contra quem que o Flamengo joga? Antecipando. Já que o Flamengo é em casa. Mas a Ponte Preta em casa. Não, o Flamengo então... não, tá, tudo bem. Não, beleza. De toda forma, assim, é uma rodada que tende a beneficiar bastante o Atlético nessa briga. São 4 pontos que o separam hoje do Palmeiras, sim. Mas essa diferença... Essas 4 próximas rodadas aí vai definir quem é quem nesse brasileiro. Eu acho que não tem para onde fugir. Não estava vendo uma análise dos programas ontem de esporte, ontem à noite. A tecla era essa, as 4 próximas rodadas, para saber quem vai ser quem nesse campeonato. Agora está muito aberto, né? Impressionante. Ainda está muito aberto. Eu falei desses times que estão mais inconstantes, né? O Grêmio, o Corinthians, o Santos. Mas a diferença é muito pequena. Pouca. Aliás, teve um momento na rodada passada que eu até brinquei. Falei assim, tá uma escadinha aqui. Tá 39, 38, 37, 35, 36, 35, 34. Em determinado momento do campeonato, na semana passada. Né? Não era com a rodada terminada, né? Concluída, mas... Está muito parelho, está muito próximo à distância. E o Grêmio tem um jogo a menos que é contra o Botafogo. Ano passado, nessa altura do campeonato, o Atlético era o segundo colocado, com 7 pontos de diferença para o Corinthians. Esse ano, o primeiro colocado tem 7 pontos de diferença para o 6º colocado. Então, eu acho que as 4 rodadas podem definir quem vai brigar por quê, mas esse campeonato, eu acho que se não for na última rodada, vai ser bem próximo de ser definido. Tá? Agora, para terminar aí semana que vem deve ter a volta do Eraso, mas também deve ter a volta do Urso, que você gosta muito, Douglas, e do Dato. Qual desses que você acha que faz mais falta pro time? Hoje é o Eraso. Hoje é o Eraso. Eu poderia falar do Dato, mas o Dato ficou tanto tempo machucado esse ano. Em que condição que o Dato voltaria, né? E a volta do Urso significa o quê? Vai entrar e vai jogar? Você está antecipando uma escalação de 10 dias antes. Conta, o Aguirre que é fã do Urso. É claro que é bom você ter jogador à disposição, melhor do que estar no DM, né? Mas não vai fazer diferença nenhuma. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa agora nesse campo. A gente volta daqui a pouco, vai falar do América, também tem o palpite. Né? Tem palpite não, tem a tabela também, porque o palpite a gente vai deixar para semana que vem e que a rodada é só na quarta-feira que vem. Pô, mas tem Copa do Brasil. A gente vai falar sobre a Copa do Brasil. Então a gente volta já. Minuto do Tênis. Nivelar o pó, limpar a linha, molhar. São termos que normalmente não conhecemos, mas para seu Adair isso é muito natural.
Esse é o trabalho do arrumador de quadra, uma função muito importante para uma boa partida de tênis. Antes das disputas, é ele o verdadeiro craque. A quadra tem que ser monta, molhada, manutenção para não dar buraco, entendeu? Tem que estar no nível certo. Isso aí é o nosso trabalho que a gente fazer, isso aí é manter a quadra em ordem para jogo, entendeu? E senão dá problema, né? No jogo, a pessoa que fica no fundo, no buraco, pode escorregar, né? Se estiver muito molhado, escorrega também, dá problema. A quadra não pode ser muito molhada e nem seca demais também, senão dá problema em quadra. Né? E no jogo, sempre as quadras tem que estar arrumadinhas, porque no lance de bola, tem bola que eles não prestam atenção onde que a bolinha bate, aí a bola fica diferente, eles não sabem a marca, pode dar diferença de ponto. Minuto do Tênis. Estamos de volta com o Extracampo e agora a gente vai falar um pouco sobre o América. O América que foi até Salvador encarar o Vitória e se deu mal mais uma vez. Mais uma vez aquela tônica, joga melhor que o outro time, mas não consegue fazer e acaba tomando os gols. Confere os 3 gols da partida. Primeiro está o gol do Vitória, também um gol desses que a gente não sabe de onde surgiu, né? Nossa, que bola, de Deus. Depois o amigo do atleticano, o Cárdenas, deu esse passe. Foi o Cárdenas que deu esse passe? Jesus. E depois o outro gol do América, que também um belo gol. Foi um golaço, hein? O Anderson Moreira tá fazendo um bom trabalho no América. O negócio é que aquele estigma de que o time já caiu tá pesando, sabe? Não consegue ganhar. Aí, eu só quero ver se a diretoria vai demitir o Anderson Moreira. No final? Que tá fazendo um bom trabalho. Não, vou nem falar no final, não. No decorrer do campeonato. Ó, você não tá dando certo, a gente precisa se salvar. Aí vai lá... Salvar como? Aí vai lá e pega outro e começa um círculo vicioso. Daqui a pouco sabe quem que eles estão contratando, né? Givanildo de novo. Se quiser falar Celso Roth. Aí o Givanildo... Não, o Roth já está contratado, né? Não sabemos até quando, mas está contratado. Definitivamente, da mesma forma como a culpa não era nem do português, do Sérgio Vieira, também não era do Givanildo, também não é do Anderson Moreira, que, aliás, melhorou significativamente esse time. E o Cruzeiro, que se prepare, porque vai pegar o último colocado agora, mas é um time encardido esse do América. O América está dificultando todos os jogos e está perdendo por detalhes. Salvo engano, vai ter só um desfalque o América contra o Cruzeiro, que é o Gilson, que é absolutíssimo na lateral esquerda, né? E o Cruzeiro vai pegar uma pedreirinha. Eu arrisco dizer que talvez seja mais complicado o América na próxima rodada do que o Botafogo na rodada seguinte. Mas o Botafogo é dentro de casa. E o América complica só aqui, né? No Mineirão. No Mineirão. E o América costuma complicar mais contra os times de casa, né? Ele gosta, né? Não, os times de casa, ele gosta de Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma época que ele era freguesaço do América, né? E depois equilibrou, mas o América gosta, né? A máxima de cruzeirense é dizer o seguinte, olha, contra o Atlético abre as pernas, agora contra o Cruzeiro engrossa que não tem jeito. E vai ser um jogo complicado, vai ser um clássico que não vai... o Cruzeiro em ascensão, o América saco de pancada, mas é um time que... E já desmancharam tá o time jogando todo, né? bem, tá jogando bem. Falta um detalhezinho, mas que nunca chega. Dá até a sensação, às vezes, de ser aquele time de ser o Cruzeiro do Paulo Bento no iniciozinho. Melhorou, beleza, atacando, vai lá, toma um gol. Ataca, toma outro. Como foi, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. E os 2 gols, assim, o primeiro gol, um gol de rara felicidade, não sabe nem quando o jogador vai conseguir fazer de novo, e depois o cruzamento que... E outro detalhe, né? A gente até falei isso aqui na semana passada, que a diferença de pontos do América para o primeiro colocado, fora da zona, salvo engano, era de 9 pontos. 9, 10 pontos. Agora já subiu. Já subiu para 11. E o América, eu assisti o jogo do Bahia contra o Paraná no sábado. Série B? O centroavante que era do América tá no Bahia, né? Sim. O Vitor Rangel? Isso. O time do América do Campeonato Mineiro, como o da agora, é praticamente outro, não tem planejamento. É um time que não dá para ficar na primeira divisão, não. A diretoria do América parece que trabalha muito com emoção. Eles estão sentindo alguma coisa ali, o Vitor Rangel não dá para falar muito, não. Planejamento. É Bruno Rangel, né? O Vitor é o da Chapecoense. Não, o Bruno é da Chapecoense. Então é Vitor Rangel. O Vitor Rangel,
teve tinha a proposta e ele aceitou até porque ele via mais possibilidade do Bahia subir do que o América permanecer na Série A. Né? Então, a cabeça do jogador também, gente, funciona já pensando na próxima temporada. Onde eu estarei na próxima temporada. Então, né, tem esse detalhe. São contratos curtos, né? Contratos de 1 ano. O jogador já está pensando. E o América, eu falei isso aqui, teve uma entrevista, teve uma conversa, né, do presidente do América, da diretoria do América, o seguinte: o América tem dinheiro para contratar, só não tem quem queira vir. Ainda mais agora, à medida que o tempo vai passando, aí que não consegue mesmo. Agora, quem deu boas-vindas ao Z4 também, que já estava com vontade de entrar. O Inter estava construindo a casinha dele ali, ó. E o São Paulo também está construindo. Eu acho que os dois vão entrar ali, O Inter não vence há 14 jogos, é quase um turno inteiro. O Inter ganhava do Sport fora de casa e acabou cedendo empate. Até os 43 do segundo tempo. Olha, a situação do Inter é complicada, mas o Celso Roth é muito desses caras que... O Celso Roth vai dar porrada nesses jogadores no treino. Não, mas não vai adiantar não. Com o Vasco ele deu porrada em todo mundo e não adiantou muita coisa não. Mas é diferente. Gente, tem elenco esse time do Inter, André, o pior são é 14 jogos sem vitória. 14 jogos sem vitória é pedir para cair para a segunda divisão. O time não tem força. Mas ele tá só 2 pontos do Cruzeiro que tá fora. Então, que não é nem 16º. Porque começou muito bem. Mas também a mesma pontuação do 17º, do 18º. Olha, eu ainda acredito na saída do Inter. Agora tem que ser imediata. A torcida tem que fazer, o Colorado tem que fazer como fez a torcida do Cruzeiro. Abraçar o time, lota o Beira-Rio, apoio incondicional, vão para cima, vão ganhar essa partida. Mas não tem acontecido isso lá não, isso aí quebrando o estádio. Estão quebrando o estádio. Pois é o que também está acontecendo em São Paulo. Aliás, a diretoria do Inter, né, tomou a decisão, acho que ontem, de punir, né, os vândalos, os sócios torcedores que praticaram vandalismo, ficar 1 ano sem entrar no estádio, perdendo o direito de ser sócio. E o pior é a diretoria do São Paulo, que passou a mão na cabeça de todos os torcedores que entraram no CT, agrediram os jogadores com arma, não sei o que lá mais. Assim, há muita coisa. O CT estava aberto, o presidente não estava no CT. É muita coisa. É um clube acéfalo, né? Assim, eu vi isso aí e parece que teve uma nota oficial da torcida parecendo que o negócio foi uma brincadeira. Assim... O Wesley tomou um safanão na Não, nuca. assim... E o oportunismo? Até material esportivo os caras roubaram. Foi roubado até material esportivo. Roubaram bola... Esses são São Paulinos mesmo, né? Roubaram uniforme de treino. Assim, eles aproveitaram a situação para poder levar. Eu acho que isso aí... O time mais moderno do Brasil até 2008. O cara nem São Paulino. Mas tem muito, isso tem muito da... Como é que fala? Da nossa situação financeira, a situação econômica do país. Assim, eu acho que não é só uma questão de futebol. É uma questão de cultura do país, até de querer levar uma vantagem em cima de uma coisa que você vai cobrar. Vê se tem condição um negócio. Os caras roubaram bola. Agora, pois é. Assim, o que torna a situação do São Paulo, embora esteja 3 pontos acima do Inter, está à frente até do Cruzeiro, que está em ascensão e tal, está com 27 pontos, mas isso torna até o São Paulo mais frágil no momento, eu acho, do que o Internacional. Talvez o estigma do Inter de não vencer a 14 partidas. Com a primeira vitória, eu acho que o Inter resolve a vida dele. O São Paulo não. O São Paulo está queda. O São Paulo está parecendo o Corinthians. Uns tempos atrás. O Corinthians que caiu em 2007? 2007? O Corinthians de 2000, quando foi eliminado da Libertadores, que eles queriam bater no... 2001? Não, 2000... Pro River Plate? Não, 2005. Foi com o Capetinha, foi pro Flamengo. 2005. Não, foi 2005 também, quando o Tevez... Foi contra o River Plate. Na contratação do Tevez, não sei o que lá mais. Sim, mas assim, isso é cultural do Corinthians. Porque eu lembro quando foi eliminado pro Palmeiras na semifinal da Libertadores de 2000, o Edilson pediu pra ir embora, velho. Porque os caras estavam... Porque agrediram o Edilson. Fica parecendo bairrismo, né? Mas o Wagner Love também já foi agredido. Você não vê isso em Minas, você não vê no Paraná, você não vê no Rio Grande do Sul, na Bahia, muito menos. Só entra no CT do Atlético quem acumula ponto do sócio torcedor.
o CT não é aberto, é ambiente de trabalho, o torcedor não tem que entrar, não pode ter livre acesso, não, eu concordo. Não pode ter mesmo. Eu não concordo, é ambiente de trabalho, pronto, final. É como se as pessoas não concordassem com a nossa opinião e quisessem entrar na TV aqui. Entrasse aqui e fosse agredir, André, não quero que você fale mal do Atlético lá, não quero que você fale mal do Santos, e chegasse aqui e botasse o terror. Isso não existe. Não existe isso. Vamos ver a tabela do campeonato, como é que tá? Primeiro colocado é o Palmeiras, com 43, o Flamengo vem em seguida com 40. Os gols pró do Palmeiras lá, Palmeiras 340. Tá com um saldo de 340. 34 gols marcados. Esse zero persegue a gente toda rodada, toda rodada tem um zerinho a mais. Vem o Atlético Mineiro ali com 39 pontos, seguido depois do Corinthians com 37. O Santos vem com 36, o Grêmio também com 36, mas o Grêmio tem uma partida a menos. Santos e Grêmio, se tivessem vencido, tinham tirado o Atlético do G4. Sim, no caso, tiraria pelo saldo e tudo mais. Depois vem Ponte Preta com 34, num campeonato impressionante. Fantástica a campanha da Ponte. Embora tomou goleada dentro de casa e tudo mais, até do próprio Cruzeiro. Depois vem na ascensão. O Atlético Paranaense vem com 33. Venceu ontem ou perdeu? Venceu ontem dentro de casa contra o Botafogo. O Fluminense vem com 31, Chapecoense com 30, mas ontem o Botafogo deu um calor no Atlético Paranaense que... Eu sinceramente achei que o Botafogo ia arrancar um empatezinho lá ontem, tá? São Paulo com 28 pontos, está em 11º, mas a situação do São Paulo é tão complicada que parece que ele já está quase na... eu falei 27, mas é 28, então. Do jeito que os torcedores encaram a situação do São Paulo é muito complicada. O Sport vem com 27, o Botafogo com 26, o Cruzeiro com 26, o Vitória com 26 e o Curitiba com 26. É a turma ali do 26. Aí vem o Inter com 24, também seguido pelo Figueirense com 24 pontos. O Figueirense que arrumou uma vitória... ali, né? Uma vitória impressionante. E o Figueirense tem um jogo a menos que o Internacional. Mas o Figueirense encararia o Grêmio. Depois vem... Não, o Grêmio? Tá falando. O jogo do Grêmio pendente é contra o Botafogo. É Botafogo. É Figueirense e Fluminense. Isso. Fluminense e Fluminense. Por conta das Olimpíadas, os times do Rio não poderiam jogar lá porque não tinha... Isso. Né? Por conta das Olimpíadas, mas... O Santa Cruz fazer esses jogos. Tem 19 pontos e está 6 pontos à frente do América, que vem seguido com 13 pontos. A 13 pontos de fora da zona. E a 6 do Santa Cruz, que... O América já era, carta fora do baralho. Não tem jeito. A distância é enorme para um time que não vence. Se ainda estivesse vencendo, você poderia acreditar para o campeonato. Faltam 16 rodadas. Mas não é o caso, não. Já pode preparar para o ano que vem. E o Cruzeiro, né, reforçando aquilo ali. O Cruzeiro 26 pontos. O do G4 tá muito distante ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Quinta-feira, Botafogo e Cruzeiro. Eu vou apostar no Cruzeiro. O jogo é no Mineirão? Fora. Não, vai ser fora. Ainda assim, eu vou apostar no Cruzeiro. Eu vou apostar no empate. Eu acho que vai dar um empate também. Deixa eu agradecer os meus convidados aqui de hoje. Obrigado, Douglas, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Você sabe que nem precisa de eu convidar, não. Só você falar assim, tô indo. Não, eu que agradeço. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e estar falando de uma coisa que eu sou apaixonado, que é o futebol. André, obrigado mais uma vez. Até a semana que vem pra gente falar aí. Muito bem. Mais de futebol. Você falou aqui no programa, né? Justificar porque que não o palpite da rodada, porque daqui a 10 dias, né? Rodada é só quarta-feira que vem, no dia 7 de setembro, feriado. Então, até a próxima semana. Tchau. Sobre esse planejamento, envolve só o recurso financeiro? Não, planejamento envolve tudo, apenas não só o financeiro, mas você precisa planejar a sua viagem. Você tem que saber a escola que você vai estudar, se realmente vale a pena, se é uma escola conceituada, você vai precisar saber o tempo, você tem que raciocinar um pouco, saber um pouco a respeito de um conteúdo geral para você tomar iniciativa. Você precisa saber todos os passos a serem seguidos